O cair não define você. Nós estamos lendo todo dia o livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 24. Esteja comigo nessa jornada. Versículo 1. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia dele. Versículo 2. Pois destruição é o que planeja no coração, e só falam de violência. 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. 4. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. 5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta sua força. 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselhos se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer na assembleia. 8. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. 9. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. 12. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? 13. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. 14. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma, se você a encontrar. Certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcionar. 15. Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo, e não destrua o seu local de descanso. 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. 17. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. 18. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. 19. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. 20. Pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. 21. Tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes. 22. Pois terá repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? 23. Aqui vão os outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade no julgamento não é nada bom. 24. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. 25. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. 26. A resposta sincera é um beijo nos lábios. 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua loucura, a sua lavoura. Depois, constitua a família. 28. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. 29. Não diga, farei com ele o que fiz comigo. Ele pagará pelo que fez. 30. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. 31. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. 32. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. 33. Vou dormir um pouco. Você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. 34. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua misericórdia como um homem amargo.
Nesse capítulo 24 de Provérbios, ele nos traz várias lições. Ele fala sobre o cair, o levantar, ele fala sobre a nossa conduta, o nosso posicionamento. Você tem que se posicionar como? Com sabedoria, com diligência, com atitude, e não dormir demais, e não ficar parado, estagnado. Existem coisas que Deus faz por nós, com certeza, mas existem coisas que nós é que fazemos. É a nossa atitude, é a nossa maneira de fazer. E aqui vamos ler alguns versículos, né? O versículo 3, ele fala assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem, do que é precioso e agradável. Então, aqui ele fala sobre que a construção do lar, né? O que é a construção? A edificação. Existe a edificação, que é a construção mesmo, né? O lar, né? Eu moro em casa, eu moro em apartamento, construído de alvenaria, enfim, toda essa construção. Existe um alicerce de determinado tamanho. Para cada edificação existe o seu alicerce, isso é uma construção. Mas existe a construção do lar, que ela tem que ser projetada e colocada em ação, construir uma família, construir um lar, com o quê? Com amor, os alicerces, amor, perdão, a sabedoria de Deus, a sabedoria e prudência. A sabedoria constrói a casa, ter sabedoria para você construir, ou seja, com a sabedoria você sabe o que dizer dentro do lar, você sabe como agir em determinadas situações, como fazer, como realizar, o que realizar em determinadas situações, né? Com diligência se consolida, ou seja, com atitude, entender a situação profundamente, ter a sabedoria e entender profundamente a situação e tomar a decisão certa. Isso vai dar para a sua casa a estabilidade, o alicerce, a firmeza, para que ela seja uma construção, a sua casa, o seu lar, uma construção duradoura. E permite que, vindo as coisas externas, né, as dificuldades, as lutas, os ventos, as chuvas, as tempestades, ela não se abala. Lar é diferente de casa. Lar ele é construído com um ambiente de paz, não apenas parede física, mas ambiente de paz. E para nós vivermos, a sua família, ela precisa ter um lar como um ambiente de paz mesmo. A sua casa como um lar, como ambiente de paz, com estabilidade, com estrutura, né? Isso exige o quê? Que nós façamos diariamente, pequenas atitudes diárias, pequenas atitudes, valores, o amor em cada atitude, o perdão em cada situação. Né? Quantas vezes temos que perdoar o de casa? Várias vezes, né? Ter princípios, buscar a sabedoria de Deus com relação à família e colocar em prática, ser diligente nisso, tomar atitude e colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, para você ter um verdadeiro lar de prosperidade, um lar duradouro, porque a nossa maior riqueza, a nossa maior prosperidade é um lar abençoado, um lar duradouro. Não, não é o dinheiro que constrói um lar duradouro, né? Mas sim você ter uma vida de amor, constrói um lar duradouro. A sabedoria constrói, o conhecimento enche a casa de coisas preciosas, né? Então, o lar ele precisa ser um lugar agradável, com paz, com relacionamento sadio, com paciência, com perdão. Como que é feito isso? Com ações diárias, né? Buscar o entendimento, aprender a lidar com cada situação, tomar decisões certas, decidir ter uma vida com Deus, uma vida fundamentada na palavra. Um lar ele não é construído apenas com dinheiro, com a estrutura do dinheiro, mas ele é construído com a sabedoria, com os valores, e é isso que importa. No versículo 16, diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Nesse provérbios aqui, ele fala sobre o quê? A diligência, a resiliência, a graça de Deus. Você ser diligente
e você ser resiliente, ou seja, caiu, levantou. Ser aquela pessoa que não se desanima na primeira palavra negativa que vir, na primeira situação, no primeiro cair, no primeiro não que você receber, sei lá, se levantar, se posicionar, né? E ir lá e falar, não, eu vou, vai dar certo, eu vou conseguir com a graça divina, com a bênção de Deus, entender que não é só o que você sabe fazer, sua capacidade, sua inteligência, mas também tem a graça de Deus sobre a sua vida. O ímpio, ele destrói, ele é destruído, ao contrário, que fala sobre isso. O ímpio, ele é destruído pela calamidade. Por quê? Porque ele não tem alicerces, ele está no meio do mar, ele não tem uma âncora. Quando um barquinho está lá no meio do mar, aí vem uma tempestade, se ele não tiver uma âncora para manter ele ali naquele ponto, a tempestade leva ele para longe. E o cair 7 vezes, o que significa? Significa que a gente enfrenta situações. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos aflições. Às vezes acontece dor, está tudo bem, de repente você se vê dentro do hospital tendo que resolver um problema familiar ali de saúde. Nossa, mas estava tudo bem, faz um tempão que eu não tinha que ir no hospital. Ou às vezes está tudo bem no celular, vem um problema externo, né? E aí entra dentro do celular e aí, e agora? Como que eu vou resolver? Então, você se levanta e talvez hoje você esteja passando por isso. Nossa, mas é o que está acontecendo agora na minha vida. Saiba que a palavra de Deus não volta vazia. E mesmo que você caia, Deus, com a graça dele, ele te sustenta. Não é para você desistir. O justo não desiste. O justo não para no meio do processo. Não é para você desistir. É para você continuar sustentado pelo Pai. Seja ao contrário do ímpio, não, o ímpio cai. Ele é destruído pelo erro. A queda não é o fim. A queda não te define, mas busque o caminho certo. Busque a vontade do Pai. Saiba que o justo pode cair 7 vezes, mas ele se levanta pela graça do Pai. É pela graça do Pai que você vai se levantar dessa situação. Confia no Senhor. No versículo 29, diz assim, versículo 29, não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Não diga isso. Provérbios diz assim que 24, 29 está nos dizendo que é para nós não irmos nessa coisa da vingança, nessa coisa da retaliação. Eu vou pagar com a mesma moeda. Fez o mal, eu vou pagar com o mal. O mal, ele não pode ser combatido com o mal, mas sim com o perdão. Esse versículo nos ensina que fizeram mal, perdoa. Né? Seja apaziguador da situação, não aumenta mais esse ciclo de ódio, porque a vingança, ela gera um ciclo de ódio. Você faz, aí eu pago, aí o outro, agora eu vou pagar também com a mesma moeda. E aí inicia-se um ciclo do mal e multiplica-se o mal. A justiça, ela é diferente da vingança. A justiça, ela é feita de maneira correta. A vingança não é justiça. Talvez a pessoa fale, vingança é justiça. Não é. Vingança, ela só aumenta o mal. A justiça, ela é feita de maneira correta. Clame ao Senhor. Peça a Deus, entra nessa minha causa. Olha o que fizeram comigo. Perdoa, descansa e evita essa vingança. Isso é um caráter de sabedoria. Quem tem sabedoria, evita a vingança. É diferente, é comportamento diferente. Tenha esse comportamento. É isso que Deus quer para você. No capítulo 30, no versículo 33, diz assim, vou dormir um pouco. Você diz, vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouquinho. Mas a pobreza lhe virá como assaltante, e a sua miséria como um homem armado. O que está dizendo? Ele está dizendo assim, que a pobreza ela vai se construindo aos poucos. Uma atitude ali, uma atitude, dormir um pouquinho mais, não fazer, repetida diariamente, leva à ruína financeira. A diligência ela é o contrário da preguiça.
A preguiça, deixa para depois, vai procrastinando, vai deixando para depois. Não, depois eu vejo isso, depois eu faço isso. Eu preciso cortar essa grama, depois eu corto. E aí vai indo, vai indo, vai indo, e essa grama virou uma floresta. Uma pequena grama virou uma floresta, porque naquele momento que deveria ter deixado o sono de lado e lá e fazer, não fez. É diferente da diligência, dizer, tá começando a crescer essa grama, tá começando, então eu vou lá e vou arrancar. Por quê? Para ficar tudo bonitinho. Você olha na casa daquele que é diligente, tudo em ordem. Você olha na casa que tem preguiça, tudo fora do lugar, tudo em desordem, tudo deixando para depois, falta de recurso. E aqui diz, né? Esse versículo diz que a preguiça ela traz a falta de recurso. E o sucesso, ele exige o quê? Trabalho árduo, né? Trabalho diligente, fazendo coisas, sempre planejando, tendo iniciativa e fazendo. Quanto à preguiça, é a falta de recurso, a preguiça ela vai levar você à falta de recurso. O nosso tempo, ele é precioso. Nós temos que descansar. Descansar é bom descansar, é necessário descansar, com certeza. Mas o excesso. E Deus ele fez tão lindo, porque assim, existe a noite, fica escura, é excelente para dormir, não é? Por quê? Porque Deus quer que você durma, com certeza. Mas o excesso, aqui está dizendo o excesso, cochilar mais um pouco, adiar sua responsabilidade, deixar a preguiça te dominar, ela traz destruição para você. Nós vamos fazer uma oração agora e você saiba disso. Levantar a porta quieta. Você pode ter caído 7 vezes, mas com certeza você vai se levantar. Se você estiver num momento difícil, coloca tudo nas mãos do Senhor. Nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Se você cair, o Senhor te levanta. E o Senhor também te dá diligência para você fazer o que tem que ser feito. Não deixar a depressão. Às vezes não é a preguiça, é a depressão que está fazendo você não realizar aquilo que tem que ser feito. Então nós vamos orar. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deu nesse dia. Nós vemos a respeito, o Senhor falou muito a respeito do cair, né, que nós podemos cair, mas o Senhor nos levanta. E às vezes a depressão também domina a pessoa e faz ela não realizar aquilo que tem que ser feito. Não ser diligente porque está com depressão, está caído com depressão. Pai, sobre essa pessoa, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha levantá-la. Que eu venha abençoá-la em nome de Jesus, alcançar essa pessoa com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, Pai. Em nome de Jesus, alcança todos os que estão aqui, ouvindo essa oração, Deus, em nome de Jesus, sejam grandemente abençoados pelo Senhor, alcançados pelo Senhor, aonde quer que estejam, que recebam do Senhor a bênção. Recebam do Senhor a graça, recebam do Senhor a unção. Esse que está no hospital, em nome de Jesus, que receba a tua visitação, Pai. O Senhor levou sobre si nossas dores e enfermidades. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida. Seja curado agora de todo o mal, de toda essa doença. Desde a cabeça até a planta dos pés. Receba agora o poder curador de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja curado de toda a ansiedade, toda a depressão, em nome de Jesus. Recebe de Deus agora um poder maravilhoso que te dá diligência, um poder que te fortalece. Recebe pão e água agora, que te dá força para você continuar, em nome de Jesus. Pai, visita também este lar que precisa de um milagre, que precisa da tua graça e da tua bênção. Pai, em nome